18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos até as 7 da noite. Ou você e ela, Karine Leão. Alô, Carlão, Oi, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Legal, e a sua participação ajuda, hein? A sua participação é importante aqui pra gente no 18 horas. Participe com a sua opinião, com o seu toque. 994887592 é o nosso WhatsApp, Karine. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem de texto. Legal, começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Impasse sobre a venda da Amazonas Energia pode causar colapso no sistema elétrico em Manaus. 13 anos de espera. A Justiça do Amazonas determina a convocação dos aprovados em concurso da Polícia Militar de 2011. Eleições 2024. Está marcado o primeiro debate só entre os candidatos a vice-prefeito de Manaus. Vamos saber como foi o primeiro dia de campanha nas ruas dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Legal, 6:01, mais uma vez, boa noite pra você em 100,7, ligado aí no melhor mix do Brasil, a partir de agora, hein? Esses e outros assuntos aí, os destaques desta sexta-feira, 16 de agosto de 2024, você confere até às 7 da noite, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, Karine, a crise da Amazonas Energia não acaba e nem fica pouca. É muita crise, Karine e ouvintes. Agora, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, alertou que o Amazonas pode sofrer um colapso no abastecimento elétrico sem a aprovação da medida provisória que flexibiliza regras de transferência da concessionária Amazonas Energia para outro grupo. Como assim colapso, Karine? Carlão, vai pagar, não vai dar conta, acabou. vai parar aí de funcionar muita coisa, muito sistema. É lógico, isso porque a gente sabe, né, Carlão, falando aqui pra gente, a gente sabe que a empresa Amazonas Energia não tem mais condições, não está mais funcionando e prestando o serviço que deveria. A gente sabe que deve estar faltando aí manutenção de muitos lugares, muitos sistemas. A gente lembra do que aconteceu essa semana, que um incêndio, né, um curto-circuito, provavelmente, não se sabe a causa, daquele incêndio nos fios do poste que simplesmente parou a cidade inteira. Então, provavelmente, ela não vai dar condições, não vai ter condições aí de arcar com manutenção e outros serviços. A gente sabe que a dívida da empresa tá na ordem de 10 bilhões de reais. E com esse verão, com o calor, sem manutenção, a gente pode esperar tudo de pior nesse período. O que acontece é que o ministro Alexandre Silveira criticou a demora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em cumprir essa medida que você falou, Carlão. Ele fez essas declarações durante uma audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados. O ministro alertou, inclusive, que temos prazo para cumprir essas medidas. Caso contrário, o sistema, sim, vai entrar em colapso, como a gente está falando aqui. O ministro foi além, afirmou que a concessão foi feita de forma irresponsável por ter sido entregue a um empresário local sem nenhuma experiência no ramo. Olha só, a medida provisória flexibiliza as regras e permitirá a transferência da concessão da Amazonas Energia para a Âmbar Energia, empresa do grupo JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né? Os famosos, os conhecidos. Entre as metas estabelecidas pela ANEEL estão perdas não técnicas, furto de energia, receitas irrecuperáveis, a inadimplência e custos operacionais. Esses são aí os critérios que a Amazonas Energia não cumpre, Karine. Pois é, Carlão, daí quanto mais tempo demorar para se definir um novo controlador da Amazonas Energia, mais o sistema elétrico do Amazonas fica o quê? Sucateado, claro, já tá ruim, né? Já temos vários problemas na capital e no interior. A manutenção da rede de distribuição já não é mais feita com frequência, como eu falei ainda há pouco. Isso provoca incêndios, como o que a gente viu nessa semana aqui no Adrianópolis, que parou praticamente a cidade inteira. Karine, o Grupo Oliveira, que controla a Amazonas Energia atualmente, já não tem mais condições de tocar a empresa, que está num processo aí de falência, com dívidas de mais de 10 bilhões de reais, e a inadimplência recorde oferece aí um serviço de péssima qualidade junto com tudo isso aí, Karine. É um pacote ruim. É um pacote ruim completo, né? Esse é um problema que o governo federal tem que resolver. Caso contrário, o Amazonas vai sofrer
ter aí um apagão elétrico, não tem por onde correr, não tem mágica a ser feita. A solução já era para ter sido dada há meses, mas a burocracia vai adiante essa definição e tudo fica cada dia mais difícil. O rombo da Amazonas Energia só aumenta, com prejuízo direto para quem? Adivinha, para todos nós, consumidores da empresa, que cobra caro por um péssimo serviço. Agora 6h05, o Amazonas lidera o ranking de infecções por febre do Oropouche no Brasil, com 3.228 casos. Em segundo lugar vem Rondônia, com 1.710 registros já. E em terceiro está a Bahia, somando 844 casos. Logo em seguida está Espírito Santo, no quarto lugar, com 441 casos confirmados. Para finalizar, o estado do Acre aparece em quinto lugar, com 270 casos. Carlão, e os dados são do painel de monitoramento de arboviroses e revelam também que no Brasil apenas o Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul ainda não registraram casos de febre Oropouche este ano. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto, conversa com a gente ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, o Amazonas lidera um número de casos, mas aqui a gente ainda não registrou morte pela doença, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 e também no YouTube, nas redes sociais. Olha essa situação, que não há mortes aqui por esta febre Oropouche, Karime e Carlão, é o que revela os dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Embora o Amazonas esteja liderando o ranking de infecções por febre de Oropouche aí, com mais de 3.000 casos, não há registros de morte. Esses casos, inclusive, são registrados também pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. E quem também vai explicar agora pra gente outros detalhes dessa situação é o diretor de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira. No primeiro semestre agora de 2024, o estado do Amazonas já notificou mais de 30.700 casos suspeitos de arboviroses. Desses, nós fazemos destaque para duas doenças. Primeiro, dengue, que teve mais de 5.500 casos confirmados, seja clínico ou laboratoriamente, e também febre Oropouche, que teve mais de 3.000 casos confirmados laboratorialmente. A gente recomenda à população que, mesmo nesse período de estiagem, onde a gente tem uma diminuição do número de doença, que a gente tem uma diminuição do número de notificações, os cuidados sejam mantidos. 18 horas. Olha aí, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Helder Figueira, que é o diretor de Vigilância Ambiental da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado do Amazonas. Inclusive, ele vai continuar explicando como fazer para se prevenir tanto da febre de Oropouche quanto da dengue, que aqui no Amazonas já ultrapassa os 5.000 casos. Para dengue, a gente recomenda sempre aqueles 10 minutos semanais de vistoria nos quintais para verificar a presença de depósitos que acumulem água e possam ser criadores do mosquito. E para Oropouche, que é mais relacionado a um mosquito que a gente chama de mosquito maruim ou meruim, é um mosquito que está relacionado a áreas sombreadas, com bastante vegetação, que a população que tenha quintal limpe esses quintais, não deixe acumular muitas folhas, não deixe um ambiente muito úmido. Assim você evita a proliferação desses mosquitos e, consequentemente, você evita a disseminação das doenças. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala de Helder Figueira, diretor de Vigilância Ambiental da FVS aqui do Amazonas, que estava dando essas dicas aí para evitar tanto aí a febre de Oropouche quanto também a dengue. Lembrando aí que mesmo a gente está no período de calor, de estiagem, mas choveu esses tempos, né? Então é importante aí dar uma olhada ali, como o diretor aí de vigilância falou, nesse momento ali no seu quintal, se não tem aquela água parada pela chuva. São aqueles 10 minutos, né? Você toda semana dá uma olhada, fazer uma limpa ali, qualquer tampinha de garrafa que esteja de bobeira, pneu, né? Pneu velho, qualquer, até
até os vasos de planta, né? Aquele aparador da água. É muito importante você secar, você colocar uma terra ali, uma areia, para que não acumule água parada, não é isso? Isso mesmo, isso a gente está falando porque aqui o estado está liderando o ranking de infecções por febre de Oropouche com 3.228 casos, seguido por Rondônia, que tem 1.710 casos, né? E outros estados também, que vem aí Bahia, Espírito Santo e Acre, de acordo com os dados que foram divulgados hoje mesmo pelo painel de monitoramento de arboviroses. Entre essas 27 unidades da federação que compõem o país, apenas aí o Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte e do Sul ainda não registraram casos de febre de Oropouche em 2024. Essa doença ela é transmitida pelo mosquito conhecido como mosquito pólvora. Os sintomas se assemelham aos da dengue, como febre, dor de cabeça, e tendo duração de 2 a 7 dias, né? Especialistas eles recomendam, né, os mesmos cuidados tomados para evitar a proliferação de mosquitos e como eliminar água parada e também manter o quintal limpo, como a gente ouviu agora o especialista falando nesse momento, e também não dá, digamos assim, bobeira, não é verdade, Karine? Exato, qualquer sintoma, né, Carlão? O que não falta é mosquito para infernizar, gente. Verdade. Agora, qualquer sintoma, gente, procura uma unidade de saúde para ver se certinho o que você tem. Às vezes é uma dengue, alguma outra coisa, enfim, é só uma gripe. É importante procurar uma unidade de saúde para saber certinho o tratamento. E aqueles 10 minutos lá, né? Sem dúvida, importantíssimo. Geral no quintal. Dá uma geral no quintal. Valeu. Obrigada, André Meirelles. Valeu, André. 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a Justiça do Amazonas determinou a convocação de 2.500 candidatos aprovados na primeira fase do concurso da Polícia Militar, realizado há 13 anos, Karine. Pois é, só isso só, né, Carlão? Uma década e 3 anos. Escuta essa, a Justiça não aceitou o recurso do governo do Amazonas, tá? Que não queria contratar esse pessoal que está esperando há 13 meses. Fez concurso, passou e está esperando. Pois é. Aí a Justiça não aceitou aí, falou, não, o governo do Amazonas vai sim, vai chamar o pessoal, tá? Porque o governo do Amazonas queria evitar a convocação e acabou que a Justiça, é claro, determinou, vai chamar todo mundo, todos os classificados no cadastro reserva. E a decisão, Karine, é resultado de uma ação movida pela Associação dos Concursados da Polícia Militar, APM, com apoio da Defensoria Pública do Amazonas. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. A decisão da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas é relacionada ao concurso realizado em 2011. A Justiça julgou improcedente o recurso do governo do estado no processo e determinou que todos os aprovados na primeira fase do concurso, realizado há 13 anos, fossem convocados e que os classificados no cadastro reserva avançassem para a próxima fase. A decisão atinge 2.500 aprovados no concurso da Polícia Militar do Amazonas, conforme a ação movida pela Associação dos Concursados da PM, com apoio da Defensoria Pública do Estado. A decisão garante que os candidatos que estavam no cadastro de reserva sejam convocados para as próximas etapas, ou seja, inspeção de saúde e matrícula no curso de formação de soldados da Polícia Militar. Os candidatos da reserva vão seguir a ampliação de vagas no quadro da corporação, que foi prevista pela Lei número 3.793/2012. O concurso de 2011 ofereceu 2.000 vagas para a função de soldado. Com a publicação dessa lei de 2012, o número de vagas na corporação aumentou de 10.000 para 15.000, incluindo 8.593 vagas para soldados. Apesar disso, os candidatos aprovados no cadastro reserva não foram convocados para as fases seguintes do processo seletivo, como a inspeção de saúde e o curso de formação de soldados. A decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas garante que os candidatos do cadastro reserva sejam chamados para as próximas etapas, com base na ampliação de vagas prevista nessa lei. O voto da desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, que decidiu pela manutenção da decisão de primeira instância, foi apoiado pelos demais magistrados. Ela argumentou que a não convocação viola os direitos dos candidatos
candidatos e o princípio da razoabilidade, pois havia vagas disponíveis. O Estado argumentou que os candidatos do cadastro reserva não tinham direito subjetivo à convocação, uma vez que não foram classificados no número de vagas originalmente previsto no edital, argumento rejeitado pela Justiça. O governo do estado não se pronunciou sobre essa nova decisão da Justiça do Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 14 minutos. Carlão, vamos falar dos bastidores da política local. Agora é a hora, Karine. Agora é a hora. A Blink já tá na área? Já está aqui ao meu lado. Boa noite, Blink. Então, como é que foi esse primeiro dia de campanha nas ruas, né? O que eles fizeram nessas primeiras 24 horas aí, oficiais? Ainda não terminou 24 horas, mas nesse primeiro dia aí. Exatamente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Olha só, liberado o Vote em Mim, eles começaram os adesivaços, tipo assim, 00:01, entendeu? Já começou, já teve campanha de adesivo, olha. Já, e passaram a madrugada aí adesivando. A gente tá falando de praticamente todos os candidatos, só quem não foi adesivar ainda foi a Momandel, mas tá programado para amanhã. Amanhã pela manhã ele vai começar aí a fazer esse adesivaço. É possível que esse atraso dele tenha sido porque ele também foi um dos últimos a registrar a candidatura. E aí tem que passar ali 2 dias para sair tudo, CNPJ, tudo mais. E pode ser que tenha sido por isso, ou alguma confusão na gráfica, enfim. Mas o fato é que ele não adesivou como todo mundo e como é tradicional. Nos primeiros segundos, minutos, enfim, do momento que é liberado fazer propaganda. E aí, agora que é permitido ir pra rua, todo mundo foi pra rua. Quer dizer, todo mundo não. A Mo não foi, Davi Almeida também não foi. Davi Almeida cumpriu uma outra agenda. Ele deu entrevista hoje no UOL, né, na Sabatina Folha UOL, que Marcelo Ramos também foi. A Momandel chegou a ser convidado, mas ele perdeu o voo e não participou. Sim. E aí, Davi Almeida estava marcado para hoje e ele participou, sim. Então, ele focou mais nisso. Ele fez também um vídeo hoje, uma live, né? Na verdade, hoje, junto com o Renato Junho, que a gente já sabe que é o candidato a vice dele. Foi aí, nessa gestão também, secretário de obras, né? E é isso, então, acho que tá todo mundo, a gente pode dizer que tá todo mundo intensificando a campanha na rua mesmo, panfletagem e tudo mais. Menos o Amon que não foi hoje, vai amanhã, e o prefeito que também não foi, não sabe agora quando. O prefeito... Não, o prefeito chegou a fazer o adesivaço na madrugada. Sim, também. Sim. Mas ele não foi nas ruas ainda, panfletar e tudo mais, porque ele já tinha realmente essa agenda no... Certo. Agora, você destacou na sabatina do Marcelo Ramos, você destacou alguns pontos. Sim. Do Davi Almeida, tem alguns pontos para destacar? Primeiro destaque é que também foi à distância. Ele não estava no estúdio, não precisava viajar para lá. Pegar ou correr risco, né? Foi de online. perder. Ele falou pontos principais. Que ele não foi pro debate por uma questão de estratégia, e a gente já ouviu ele falar isso, né? Porque os outros candidatos não tinham ainda o programa de proposta ali no Divulga Candi, ainda não estava disponível. Então ele entendeu que as falas ali, o discurso da concorrência seria atacando ele, porque não tinha plano de governo de nenhum outro e que Manaus não seria discutida. Essa é a justificativa dele. Agora temos todas as propostas ali, né? Até por uma questão de que o prazo entende que tinha que estar todas as propostas ali. E agora, será que Davi vai para o próximo debate, para os próximos debates, ou se ele vai continuar não participando e aí mantendo a desculpa de que vou apenas ser atacado? Então, ele não pode mais dizer que não tem acesso ao plano dos outros, porque está tudo disponível. Outro ponto que a gente pode destacar, o pessoal da Folha perguntou, e aí, caso reeleito, vem para governo? E ele falou que ele não virá para governo, que ele vai apoiar Omar Aziz e tudo mais. Então, acho que essa parte é bem importante. Ele falou sobre fumaça em Manaus, foi questionado sobre isso. Ele falou que cabe ao Estado e ao governo federal, não estão fazendo a parte deles, eles têm que fazer a parte deles e tem que ser cobrado. Então, ele falou sobre isso também. Aliás, essa é a frase de destaque que está na página. Na página da Folha. Na página da Folha, Manaus sofre com
inação federal e estadual nas queimadas, diz prefeito Davi Almeida. Ele diz também que em Manaus especificamente não tem queimada, e por isso que ele falou do governo do estado e do governo federal, né? É porque o que o prefeito cuida seria Manaus. Fugiu de Manaus, fica no estado. Se fugir do estado para outro, aí já passa a ser federal, mas enfim. Ele falou, bom, é 1 hora, né, de conversa. Foram então, várias coisas. Realmente foram vários assuntos, mas eu acho que a gente consegue destacar esses agora e vamos vendo aí o que vai acontecer, porque ninguém perguntou assim, e no próximo debate, o senhor vai? Seria importante essa pergunta, mas ela não veio. Mas enfim, vamos seguir acompanhando. Karime, Carlão. E Blink, na segunda, dia 19, tem aí o primeiro debate agora, mas só com os vice-prefeitos, né? Todos estão confirmados, né? Já a presença, Blink? Como é que tá essa situação aí dos vice-prefeitos? Olha, confirmados, Carlão, eles estão, sabe? Sim. Mas assim, o prefeito também estava confirmado, lembra? Sim, tava. E não foi no último momento. Então, confirmados estão todos sim. Tô falando aqui dos vices, vamos lá. Nancy Segadilha, vice de Amomandel, Renato Júnior, vice de Davi Almeida, Coronel Menezes, vice aí de Roberto Cidade. Aí, gente, enfim. Maria do Carmo. Maria do Carmo do Alberto Neto. E temos Luiz Castro, não posso esquecer dele. Luiz Castro de Marcelo Ramos. E eles estarão lá, todos estão confirmados, né? Agora, essa questão, vamos ter que assistir para saber. A professora Renata do Mobiliza, né? Que é vice do Wilker Barreto. E esqueci de alguém, será? Não, acho que é isso, né? Pronto, falei os 7. Pronto, então assim, estão convidados, dia 19, 8 horas da manhã. Vai ser no mesmo formato do que a gente viu para candidato, só que agora são os vices. Porque entrevistar o vice, gente, importa, viu? Porque quando o prefeito não está, quem aponta a caneta ali, quem pode mudar as coisas é o vice, e isso não é raro acontecer, de cumprir a agenda em algum lugar, de ficar de férias, de tudo mais. E também vamos lembrar que se o candidato tiver a oportunidade de vir para o governo, provavelmente esse vice assume a cadeira de prefeito. E esse vice também é um telhado de vidro, né? Para os opositores, enfim, o vice é importante. Sem dúvida. Então é isso, a gente vai ter aí acesso aos vices falando. Faltou a Damiana Amorim, ela é do PSTU, é vice do Gilberto Vasconcelos. E vão ser todos chamados, todos eles, não tem aquela questão de os que pontuam. É porque eu acho que para vice, como não é comum, isso, né, ter debate, não se fez uma regra, não existe uma lei para vice. Certo. Então, a princípio, todos irão. Não tem essa regra. Vamos ver como vai ser. Tô curiosa, quero assistir para ver o que vão dizer, porque os vices também revelam sobre o candidato no fim das contas, né? Ou reforça ou é o telhado de vidro. Vamos perguntar muito sobre o... A gente entende o que aquela chapa pensa sobre algum assunto. Exato. Karime, Carlão. Interessante. Agora, Blink, vamos dar um pouquinho de assunto, né? O Conselho de Ética do União Brasil está analisando a possível expulsão do deputado Saulo Viana. O que aconteceu? Sim, lembra que aquela Saulo... história lá. Exatamente, Carlão. Você foi preciso, hein? Aquela infidelidade partidária. Lembrei. Menino, infidelidade, vamos lembrar, na sexta-feira à noite, dá problema sério. E aí o que acontece? Saulo Viana está subindo no palanque de uma galera que não podia. Está subindo no palanque de Davi Almeida, quando ele é do União Brasil, e deveria estar no palanque de Roberto Cidade. E isso em Manaus. Lá em Parintins, ele está subindo no palanque de Matheus Assayag, quando a candidata do União Brasil é a Brena Dianá. E aí, já tinha rolado aí nota, né, dizendo, olha só, vamos focar aqui no nosso, porque se não ficar no nosso, só lembrando que a legenda não é sua, né, o mandato não é seu, o mandato é do partido, então se você comete infidelidade partidária, traz pra cá esse mandato, que ele não é seu, vá pro seu cantinho e assume o suplente, porque, né, bora parar com isso, que você tá com a gente ou não tá? Na contramão, e aí, né? O Saulo falou, olha, é o seguinte, esse tipo de coisa não sou só eu que faço, tem muita gente pelo Brasil inteiro que faz, inclusive aqui do União Brasil, então se for pra me tirar, vai ter que tirar todo mundo. Aí vem o governador Wilson Lima e fala para o fato marcante que está em andamento esse processo. Quer dizer que Saulo vai perder? Quer dizer que está sendo analisado, que pode ser que ele perca.
Se Saulo Viana perder o cargo, o que acontece? Paulderney Avelino é o suplente dele. Aí você vai me dizer, mas Paulderney já está em Brasília. Sim, mas ele está como suplente porque o Fausto Júnior assumiu uma secretaria. Aí Paulderney vai assumir como Paulderney, não como suplente de alguém. Depois vem o suplente do Paulderney, que é delegado Pablo. Então, para o delegado Pablo, esse é um ótimo delegado Pablo que hoje melhor dos mundos. É candidato a vereador. Melhor dos mundos pra ele, né? A dança da cadeira é essa, hein? Exatamente. Legal. Mas é todo um caminho ainda, né? Vamos ver o que se realmente vai rolar isso aí na Comissão de Ética do União Brasil tipo assim, ou não. Toma jeito, menino, né? Se não tomar, vai... Menino, já teve a chamada, teve a advertência. Já assinou a advertência. Toma jeito, né? Aí agora... Ai. É isso aí. Saulo, mas ele tá super confiante. Eu perguntei pra ele como é que ele tá vendo essa questão. Ele segue com a mesma resposta. Olha só, eu sou fiel a Davi Almeida, sou fiel a Matheus Assayag, porque foram pessoas que me ajudaram quando eu era candidato, e eu não posso ser infiel a quem foi... quem esteve do meu lado. Quem esteve do meu lado. Então eu que tô mantendo a situação. Agora, se o grupo político mudou, eu não posso fazer nada, porque eu dei minha palavra, e palavra... Enfim, ele tá indo... mesmo coisa discurso. Que ele já falou exatamente no lugar que eu tô aqui sentada. Ele manteve essa ideia. E vamos ver até onde ele vai firme nisso. Vamos ver se realmente o Comitê de Ética vai fazer algum tipo de pressão para que ele saia. É uma bela queda de braço. Exato. Mas ele tá bancando, né? É isso que eu ia falar. Mas ele tem esse poder, assim, ele tem essa força política para bancar esse posicionamento? Quando aconteceu essa história num primeiro momento, rolou logo Parintins. E o presidente do União Brasil foi a Parintins e posou numa foto com o Saulo Viana do lado, conversando com ele numa boa. Então, a gente não tem como saber. Eu não vou dizer que ele está errado, mas é que ele está contra as regras, né? Existem regras partidárias, né? Esse é o problema. Ele está dando margem para que aconteça alguma coisa. Ele pode estar até certo. Não, sou fiel aos meus companheiros que me ajudou, mas a regra não é essa. A regra é clara, né, Carol? Exatamente. Nesse caso, a regra é clara. Tem justificativa para cometer aí, para tirar o mandato dele. Sim. Porque vamos lembrar, o mandato não é do... Vamos só conversar isso, porque agora a gente está no momento justo para falar disso. Quando você vota em um vereador, agora é o caso de vereador, você não está votando naquele vereador, você está votando naquele partido ou federação. Então, quando você vota naquele vereador, pode ser que outro fique com essa cadeira, porque você votou naquela ideia, naquela legenda, naquela ideologia. É o voto de legenda. Isso. Então, tanto é que às vezes acontece de um candidato ter muito voto, mas não ser ele que senta. O cara tem 7 mil votos e entra quem tem 7, né? Exatamente. Porque na distribuição lá dos votos... Peraí, tem 7 mil e entra quem tem menos, de repente. Entra quem tem 7 até, às vezes, ou 8, depende. Ou que está em outra federação. Porque a maioria dos votos, a coligação, ela faz a maioria dos votos. Então, por exemplo, se ela faz 100 mil e se a coligação toda faz 100 mil votos e o percentual é 20 mil por vereador, ele já elege 5 de cara. Sim. Não interessa os 5 primeiros. O quinto pode ter 100 votos que ele vai ser. O quinto mais votado da legenda, se ele tiver 100 votos, ele vai. Não interessa. Ele tem que cumprir, se for por sobra, 20% do voto. Enfim, é todo mundo. Mas uma regra simples. Existe regra. É uma regra simples, mas é difícil de explicar. Demora tempo. Mas demora. Enfim, vai lá no Instagram que eu expliquei. Pronto. Beleza. Mas enfim, é isso aí. Eu volto segunda com mais informação pra você. Obrigada. Beleza, Cíntia. Blink, até segunda. Até segunda. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? A campanha eleitoral começou hoje com novas regras para redes sociais e inteligência artificial. Segundo a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a livre manifestação do pensamento de eleitores na internet pode ser limitada se ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações. Carlão, isso inclui também os casos de divulgação de mentiras ou as fake news. Crimes eleitorais como calúnia, injúria e difamação, além de divulgação de fatos inverídicos, podem ser punidos com multa, gente, e prisão, tá? Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Diné Araújo. A partir desta
Nesta sexta-feira, a campanha eleitoral está liberada. Os candidatos já podem pedir voto abertamente, participar de carreatas, comícios e divulgar material de campanha nas redes sociais e outros meios, menos no rádio e na televisão. Nesses veículos, somente de 30 de agosto a 3 de outubro é que será permitido. Na campanha desse ano, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem uma preocupação a mais: o uso da inteligência artificial para espalhar mentiras e denegrir a imagem de adversários. Por isso, o TSE divulgou uma resolução específica para coibir essa prática. Conteúdo gerado ou manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia está proibido em qualquer situação, seja para prejudicar ou favorecer uma candidatura, segundo a nova regra do TSE. O descumprimento da proibição pode implicar em cassação do registro ou do mandato de candidatos, além de possível detenção de 2 meses a 1 ano ou mesmo pagamento de multa, como explica o advogado e integrante do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Manuel Júnior. Ele não proíbe o uso da inteligência artificial, desde que seja de forma benéfica, né? Mas poderá punir aquele que usar de forma maléfica, ou seja, criando imagens falsas, falas que não sejam da pessoa. Então, nesse caso, ele será muito severo. A penalidade seria grande, pode levar até a perda de mandato, né? Além disso, o TSE determinou que os conteúdos feitos com inteligência artificial devem indicar de modo explícito, destacado e acessível que o material foi fabricado ou manipulado, além de informar qual a tecnologia foi utilizada. Também ficou restrito o uso de robôs e avatares na comunicação de campanha. Não é permitido simular a interlocução com o candidato ou outra pessoa real por essas tecnologias. Devido ao fenômeno da desinformação nas redes sociais, as regras de circulação de conteúdo também mudaram. A livre manifestação do pensamento de eleitores na internet pode ser limitada se houver ofensa à honra ou imagem de candidatos, partidos ou coligações, e também em caso de divulgação de fatos sabidamente inverídicos, ou seja, mentiras. Além disso, crimes eleitorais como calúnia, injúria e difamação, bem como divulgação de fake news sobre partidos ou candidatos, podem ser punidos com multa e até detenção. Nestas eleições também existem regras mais duras para as plataformas removerem certos tipos de conteúdos, como discurso de ódio, desinformação contra o processo eleitoral e que possam configurar crime contra o Estado Democrático de Direito. Perfis anônimos na internet durante a campanha eleitoral também serão multados de R$5.000 a R$30.000. Aqui no Amazonas, o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, segundo o advogado Manuel Júnior, já está atuando na fiscalização. Nós estaremos atuando como já vimos atuando nos anos anteriores, né? Recebendo denúncias, as pessoas oferecem denúncias, nós apuramos para ver se há veracidade dos fatos e encaminhamos para o Ministério Público, para o TRE, para que eles investiguem e tomem as medidas cabíveis, né? A Justiça Eleitoral também não permitirá impulsionar conteúdo com propaganda negativa contra adversários. É permitido apenas em benefício do próprio candidato. Também está proibido a contratação de influenciadores para publicarem material de teor político em seus perfis. A campanha política é permitida até 3 de outubro. Outra mudança é com relação à declaração de raça. Candidato que fez alguma alteração em sua autodeclaração estará sujeito a multas e perda do uso do fundo partidário. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h33. Você era o melhor mix do Brasil. E olha, hein, morreu hoje o produtor, o radialista e DJ João Cury. Muito conhecido, inclusive, pelo público de Manaus. Uma figura. João Cury era um artista que amava música e, segundo os amigos mais próximos, era uma daquelas pessoas que se sentia feliz fazendo as pessoas dançarem. Ele foi apresentador aqui na 100,7 quando ainda era Rádio Novidade.
Hi-Fi ele apresentava. Apresentava um programa de flashback. Música antiga. João Cury era um grande amigo aqui nosso, aqui de todos nós, especialmente do diretor da rádio, o empresário Armando Mendes, que lamentou, é claro, e muito a morte do amigo. Armando Mendes lembra que João Cury era engraçado, andava sempre alinhado, sempre na beca, sempre de bom humor e marcou uma geração aí como discotecário da Moranguinho e várias outras aí no início mesmo do processo, viu, Karine? Marcou a geração. Segue aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito para todos os familiares e amigos do grande e inesquecível João Cury. Grande João Cury. 6h34, você no melhor mix do Brasil. Mix. Continue aí 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Acontece no próximo domingo, dia 18, o Enem dos concursos. Só que no Amazonas são 59 mil inscritos. Detalhe já. Mix. Agora conferindo a previsão do tempo, hein? Hoje é sexta-feira, previsão pro final de semana, sábado e domingo, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica estável, aberto, sem chuva, viu, gente? A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 7%, a umidade relativa do ar fica entre 44% e 91%. No domingo, previsão de tempo é de sol com algumas nuvens e não deve chover no domingo. Mínima prevista 25 graus e máxima muito quente 37 graus. Mix. Olha, o nosso Rio Negro baixou mais 17 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 23 metros e 28 centímetros acima do nível do mar. Olha, só nesses primeiros 16 dias de agosto, o Rio Negro já baixou 1 metro e 90 centímetros. 6,35, é muita água baixando. Não sei onde vamos parar, Carlão, tá feia coisa. 18 ontem, 17 hoje. Olha, o concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos, acontece neste domingo, dia 18, e é em todo o Brasil. No Amazonas, serão aplicadas aí provas em Manaus e nos municípios de Coari, Taquatiara, Lábrea, Manicoré, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e também lá em Tefé, Karine. Uma oferta, uma boa oferta para o pessoal. Esse concurso, ele centraliza numa única prova os concursos autorizados para a seleção de servidores públicos em diferentes órgãos do governo federal. É a primeira vez que isso acontece. De acordo com números oficiais, das mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas, 59 mil vivem aqui no Amazonas. O repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse Enem dos concursos e volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, André. Então, está tudo pronto para a realização aí do Enem dos concursos, esse domingo agora, dia 18, certo? Tudo pronto. Boa noite mais uma vez, Karine, Carlão e ouvintes. Olha, aqui no estado os portões abrem às 6h30 da manhã, hein? A prova termina às 10h30, quando vai ser feito aí um intervalo para o almoço. Aí à tarde os portões reabrem ao meio-dia e no município de Tabatinga e em toda a região do Alto Solimões, a abertura acontece às 5h30 pela manhã e às 11 horas para o período da tarde. Nos 2 turnos, os participantes eles são obrigados a ficar pelo menos 2 horas na sala de prova e para levar para casa aí a folha de respostas é preciso aguardar até os últimos 30 minutos para ambos os períodos. O cartão de confirmação de inscrição está disponível no site da banca organizadora e no documento consta o local da prova de cada candidato, número definitivo de inscrição, horário das provas, manhã e tarde, e se a pessoa inscrita vai ter o direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, por exemplo. E aí, para acessar o documento, é necessário fazer login no endereço, nesse endereço aqui, ó, cpnu.6graniro.org.br, cpnu.6granrio.org.br, e o login com os dados da conta gov.br, você pode entrar com gov.br e clicar na área do candidato e lá vai ter um passo a passo, né? Segundo o cronograma divulgado pelo governo federal, a divulgação preliminar aí dos gabaritos acontece na terça-feira do dia e no dia 8 de outubro vão ser divulgadas as notas finais e o envio dos títulos acontece nos dias 9 e 10
10 de outubro. E a divulgação da lista de aprovação está prevista para o dia 21 de novembro e o início da convocação para posse deve ocorrer já em janeiro de 2025, Karime e Carlão. Boa prova para os inscritos. Sim. Sucesso aí para eles, né, Carlão? Obrigada, André Meirelles. Valeu, André. 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora, Karime. Partiu Brasília, Carlão? Olha aí, legal. Brasília é uma boa. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Cadu. Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Bom te ver, Cadu. Tudo certinho por aí, Cadu. Vamos lá. Cadu. Tudo certo. Vamos lá, Cadu. Falando é uma boa, já. né, Carlão? Falar comigo, né? É uma boa, com certeza. É uma boa. Você é um querido, meu irmão. Você também. Meus amores, vamos seguir, vamos lá. Manda. A gente já falou aqui, né, Cadu, sobre as polêmicas aí envolvendo as emendas PIX e o pagamento das tais emendas impositivas. Esse assunto você explicou direitinho ontem aqui pra gente. Hoje, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão desses pagamentos. Cadu, essa decisão, inclusive, é por tempo indeterminado. E aí, Cadu, explica mais pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas. É a novela já nos capítulos de suspense, viu, Karime? Pega a pipoca, bota lá pra esquentar, porque vai ficar melhor que Netflix, eu te garanto. Porque o assunto aqui não é ideologia, não, é dinheiro. E quando é dinheiro, né, sabe que é treta. A história das emendas parlamentares, Karime e Carlão, que começou há 3 semanas atrás, ganhou mais um capítulo hoje, que é o entendimento do colegiado do STF favorável à decisão do ministro Flávio Dino. O Flávio Dino, ele mandou o governo federal liberar o pagamento das emendas parlamentares impositivas e também aquelas emendas PIX somente quando o Congresso Nacional aprovar leis, criar mecanismos que deem mais eficiência no rastreamento do dinheiro público. Nada mais justo, né? Tá tudo acontecendo muito rápido, viu, Karime? Um joga a granada daqui, outro joga a granada de lá, e na quarta-feira o Flávio Dino tomou essa decisão monocrática, provocando a ira dos parlamentares, principalmente do presidente da Câmara, o Arthur Lira, e hoje, sexta-feira, o STF analisou a decisão. Vale frisar, Karime e Carlão, que o julgamento de hoje foi virtual. Cada ministro foi lá no sistema do STF, depositou o seu voto sem precisar defender, sem precisar debater o assunto. Foi o espírito de corpo falando mais alto, em defesa do Flávio Dino, diante dessa guerra que está declaradíssima com o Congresso Nacional. O julgamento está em andamento, Karime e Carlão, encerra às 0 horas de hoje e o placar, nesse momento, é de 10-0 em favor de Flávio Dino, para manter suspenso os pagamentos das emendas parlamentares. Votaram a favor, Carlão. Sim. Flávio Dino, obviamente, claro. O relator, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, André Mendonça, com ressalvas. O Dias Toffoli também fez algumas ressalvas. O Luiz Fux, Nunes Marques, Carmen Lúcia, Edson Fachin. Só quem ainda não votou foi o presidente da casa, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Mas como ele negou hoje a questão, o pedido feito ontem pelo Congresso Nacional de suspender a decisão de Flávio Dino, é provável que ele siga também o entendimento, ou seja, vai ficar em praticamente uma decisão unânime, né? Provavelmente vai ser 1-0 essa história. Barroso, ele vai votar nesse sentido. Também vale frisar, Karime e Carlão, por causa das eleições, o governo federal já está impedido de fazer o pagamento das emendas, tá? O problema todo é o trâmite do pedido até a liberação do dinheiro. Tem um caminho todo a percorrer. Tem a parte do empenho, tem a parte da liberação, aí tem a parte do pagamento. Tudo isso que é o processo quem estuda orçamento, né? Sabe que tem toda uma esteira de trabalho que corre do pedido até o pagamento. Então tudo isso vai ficar parado. Dinheiro provavelmente para o final do ano e para o ano que vem. Outra coisa, Karime, é aquilo que a gente falou ontem. As emendas são... A frase é: as emendas são dos parlamentares. Eles não aceitam que o STF interfira no assunto que é deles e ainda exigindo transparência. Eles jamais vão legislar em causa
contra eles, né? Então, Karime, prepara que vem mais coisa. Eu, Cadu, sou absolutamente a favor dessa decisão do Flávio Dino, porque se o governo... São 12 votos aí já, hein? Mas todos nós, né, Cadu? Todos nós, porque estão usando o dinheiro público, é o nosso dinheiro que está sendo usado. Isso. Claro. Então a gente tem que saber para onde que está indo, fiscalizar quanto que foi, para onde que foi. Aquele exemplo que o Cadu deu ontem da filha, Se o governo né, prestar contas ao TCU... Tem que prestar contas, lógico. Se o governo prestar contas ao TCU, que está lá na lei, o Congresso Nacional também tem que prestar contas. Sim. É natural isso daí. O único ponto que eu discordo nesse processo todo, nessa história, nessa novela, é fazer esse auê no meio de uma eleição. Aí é testar a sanidade do povo, né? Ou uma confusão ou outra. Por favor, pelo amor de Deus, não deixa a gente doido. Será que isso não é estratégico, Cadu? Tem, aquilo que a gente falou, a estratégia política, tem o quê político nessa história. Começou lá atrás, né, com as coisas, aquelas brigas lá de trás, nunca se arrefeceu, então bastou uma fagulha, acabou-se, virou guerra. E agora então vamos ver quem é que tá todo mundo dizendo que vamos ver quem é que fala mais alto. Vamos ver quem tem mais força. Agora, o que importa é que nesse período que estiver suspenso, esse dinheiro que seriam 2 parlamentares, né, para trazer aí, para serem aplicados nas prefeituras, os governos e tudo mais, esse dinheiro não existe esse repasse. Está suspenso. Fica guardado o dinheiro. É isso. Isso, está guardado o dinheiro. Tá, como eu falei, por causa da eleição já não vai pagar. Né? Agora, por causa o trâmite interno do governo, esse aí para. Certo. Que é a parte do empenho, a parte da liberação, a parte do quê? Porque a Caixa Econômica tem que liberar, a Caixa tem que analisar os pedidos das prefeituras, tudo isso estanca. Isso daí é dinheiro que não vai cair nos próximos meses, isso daí tudo para. Eita. Bom, Cadu, o presidente lá da Câmara, ele não está nada feliz, você falou disso ontem, né? O Arthur Lira, ele reagiu, inclusive retirando aí as munições da gaveta, que são 2 propostas de emenda à Constituição, que são as famosas PECs, que limitam as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso daí é o quê? É chumbo trocado, Cadu? Chumbo trocado. Nós até comentamos trocação ontem, MMA. Né? Exatamente, Carlão. O Congresso Nacional, ele está reagindo a essa decisão do STF, que agora não é mais monocrática, né? De uma forma totalmente inversa daquilo que todo mundo espera. Os parlamentares já deveriam se debruçar para escrever um projeto de lei, eles deveriam estar lá escrevendo uma PEC, uma PLP, um projeto de lei complementar, para estabelecer esses mecanismos de fiscalização de emendas que o STF está querendo. É a chance que eles têm. Olha, pensa aí comigo. Eles têm a chance de estabelecer as próprias regras do jeito deles, criar regras do jeito deles. O STF está dando de bandeja uma oportunidade de eles resolverem o problema, mas não é isso que está acontecendo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele incluiu na pauta de votação da CCJ 2 PECs que atacam frontalmente os ministros do STF. Como você falou, chumbo trocado. Precisa disso? Eu acho que não. Né? Isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum. E uma das PECs, só para explicar para vocês que PECs são essas. PEC é proposta de emenda à Constituição. Uma dessas PECs, ela limita as decisões monocráticas dos ministros do STF. Nesse caso, se um ministro decidir sozinho derrubar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional ou sancionada pelo presidente da República, ou seja, interferir numa ação que seja de outro poder, os parlamentares podem anular essa decisão monocrática por meio de voto da maioria absoluta. Aí tem outra PEC, que também é praticamente a mesma, mas ela quebra o poder dos ministros, estabelecendo que os parlamentares eles podem derrubar uma decisão monocrática também por meio do voto da maioria absoluta, se considerarem que uma decisão monocrática está fugindo da competência de poder judiciário. Ou seja, eles pensarem, olha, isso aqui não é o judiciário que compete, isso aqui compete ao poder legislativo. Vamos lá dar uma canetada e anula a decisão do ministro do STF. Então é isso que está acontecendo. Está diminuindo o poder dos ministros do STF. O Arthur Lira desengavetou essas 2 pautas hoje e
presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Caroline de Toni, disse que vai colocar essas duas pautas, essas duas PECs em votação já nos próximos dias. Essas duas pautas podem ser incluídas, Karime e Carlão, naquele tal esforço concentrado que a gente falou aqui. Essa semana foi bem agitada por causa desse esforço concentrado. Semana que vem está no calendário também de esforço concentrado, mas pouca gente estava disposta a vir, porque a campanha já está em andamento, ninguém vai vir para Brasília. Acho que com essa mudança, agora com essa reação do Arthur Lira, os parlamentares deverão ser convocados. Aí o Arthur Lira vai ter que conversar com os partidos para ver quem vai apoiá-lo nessa empreitada de vingança. Vamos ver. Vingança, nossa, chegou nesse ponto, né, Cadu? Cadu, ok, muitíssimo Valeu, obrigada pelas suas informações, bom fim de semana. Show. Sextou, galera, boa noite. O filhotinho que estava aqui atrás de mim, vocês ouviram, né? Alguns gritinhos, muito não, né? lindo, tivemos participação especial. Participação especial também tá mandando boa noite pra vocês. Boa noite, queridão. Beijo. Tudo de bom. Tchau, beijo. até segunda. Valeu, Cadu, até segunda. 18 horas. Entrevista do dia. Muito bem, nossa entrevistada de hoje é a cantora amazonense Luciene Castro. Com quase 30 anos de carreira musical, ela lançou o EP Samba de Mulher, agora com 6 músicas inéditas, Karine. Carlão, maravilha. O resultado desse novo trabalho já pode ser conferido nas plataformas digitais, em vários: Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music e YouTube Music. Galera, não falta plataforma. E vamos conversar com ela, Lucilene Castro. Muito obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, a galera que está no trânsito, que tá punk. Mas sextou, tá tudo certo. Sextou, tá tudo certo. Parabéns pelo lançamento, um trabalho novo. Samba de Mulher. Então celebra as compositoras brasileiras, não é isso? Conta como foi esse processo. Na verdade, eu diria que celebra o samba onde a mulher está inserida no contexto, não necessariamente como compositora, mas como intérprete, como participação da mulher no samba, porque o samba teve efetivamente a participação da mulher dos anos 60 para cá, e com poucas mulheres participando, que era no caso Alcione, Clara Nunes, Bete Carvalho, uma participação ainda tímida. E de um tempo para cá, principalmente agora em 2000, nos anos 2000. A Ivone Lara que o diga, né? Ela precisou se aposentar ela era enfermeira, precisou se aposentar e só depois aí começou a fazer alguns trabalhos, inclusive, só depois da aposentadoria. É só um parênteses falando da Ivone Lara, que ela começou compondo com nome masculino para ser aceita nas rodas de samba. Exato. E agora, nesses anos de 2024 que nós estamos, as mulheres estão realmente dominando. Tem muita mulher cantando samba, e eu posso dizer que eu estou inserida nesse contexto muito timidamente, que eu sou uma pessoa muito humilde, mas é isso. Eu acho que é a celebração da mulher, da voz feminina inserida no contexto do samba. Legal, Lucilene. Você está falando aí que está destacando, né, e realmente está a importância, né, da mulher e da visibilidade às mulheres de modo geral na música. Como você está percebendo esse cenário atual para as mulheres no samba? Você já falou que tem muitas mulheres gravando, mas, por exemplo, a questão de remuneração, a questão de show, como está essa situação dessa mulher no mercado? Pois é, na verdade, assim, infelizmente ainda a gente sofre em todos como é que se diz? Em todas as profissões, em todas as áreas, a mulher ainda não está nessa forma tão igualitária, onde a gente precisa, inclusive vocês estavam falando de eleições ainda há pouco, onde a gente precisa criar leis para ter mulheres como candidatas, para ter essa questão igualitária dos partidos, né? Então, assim, a gente está forçando a barra, estamos chegando junto. Não é fácil, tá, Carlão? Mas eu acho que com perseverança, com coragem, eu acho que a gente consegue alçar voos bem altos. Então, assim, eu particularmente, eu não costumo visualizar muito essa questão, assim, de dizer assim, Lucilene, eu tô falando por mim, eu estou sentindo preconceito. Eu não vou falar uma palavra porque a gente tá 6 horas, é uma rádio aberta, mas a palavra, quem quiser, mentaliza. Eu não tô nem
também aí. Eu tô passando. Vamos lá, gostei. dane-se. É isso. Eu tô passando o meu bonde por cima, entendeu? E aonde eu puder, eu vou atropelar e eu vou colocar minha música onde eu quiser. Exato. Então, sinto muito. Tem que ser assim mesmo, sinto muito Porque quem achar que não tá legal. Meu amor, desculpa. Problema seu, né? Isso. Problema seu. É fantástico, tem que ser assim, né? Porque senão a gente nunca sairia do lugar, nem da cozinha, Com nem certeza. da casa. Bom, Além, vamos lá. Além, tô achando maravilhoso seu discurso de empoderamento. É sempre bom falar. Além dessas canções, parece que ter uma proposta cultural e de gênero, como você está falando aqui. E eles vão estar num show, porque a gente pode conferir seu trabalho nessas plataformas digitais, mas você também vai fazer um show gratuito. Isso. Lá no Quilombo de São Benedito. Vai ser agora, dia 24? Agora, no próximo, não sei se é nesse sábado, se é amanhã no próximo. No próximo. Onde é o Quilombo de São Benedito? Então, só para dizer por que eu escolhi o Quilombo. Por ser tratado de um show de samba, de um disco de samba, eu escolhi para lançar esse disco num reduto que é berço do samba, que é a Praça 14. Então, o Quilombo, ele fica exatamente na Praça 14, na Rua Japurá. É um espaço de resistência, um espaço de negritude, e eu acho que tem muito a ver com a questão do samba e essa questão da negritude, que eu acho que caminham muito juntos, o samba e essa questão racial. E a gente escolheu o Quilombo justamente por isso. É um espaço democrático que vai ser aberto ao público. A gente vai entrar para começar a tocar a partir às 18 horas, mas o Quilombo já vai estar aberto desde as 15 horas. Vai ter festa lá rolando. O Quilombo todo sábado tem rodas de samba, né? Maravilha. E é gratuito, então quem quiser chegar para tomar uma cerveja hiper mega gelada, e é verdade, é mesmo. Tem umas comidinhas bacanas, onde a galera do Quilombo, que é a Jamília, o Patecão, a Flor, que comandam aquele espaço. Então, assim, a partir das 18 horas a gente começa a cantar, e depois da minha apresentação vem o Papaco, que faz parte digamos, do time da casa, também dando continuidade. Até às 20 horas a entrada é franca, ou seja, meu show, quem for assistir não vai pagar nada, e depois das 20 horas vai ter cobrança de ingresso. Então, chegue cedo para não pagar. Chega cedo, aproveita, toma uma gelada. E assiste, por favor. Pega um lugar, né? Próximo ali. O repertório, você vai ser só desse trabalho novo, ou você também vai? Eu queria perguntar, porque a Lucilene, ela já faz um trabalho com mulheres cantando samba. Isso, a gente tem um trabalho. Está relacionado esse EP com esse processo? Então, eu já venho fazendo um trabalho há 12 anos de um trabalho paralelo, que é o Elas Cantam Samba. Muito bonito o projeto. Que, inclusive, convidar também que sexta-feira a gente vai tocar lá no Largo. Vai ter sexta que vem, perdão. 23. Tá. Que é um projeto nacional, que na hora eu não me recordo o nome, mas fiquem ligados que vai ser anunciado que sexta-feira vai ser 3 dias de evento no Largo. E você vai estar e o Elas Cantam Samba vai estar. Na sexta-feira. Isso. Que vem. Quem são elas? Na verdade, agora a gente está com, digamos, um time mais novo, né? Tá eu, a Márcia Siqueira, a Tatá Jatobá e a Cláudia Trindade. Então, nós somos 4 cantoras. Isso. E dia 24 tem relação, sim. Porque a gente vai, além de eu tocar o repertório do EP, óbvio, né? Que a gente está lançando, eu vou fazer algumas coisas do Elas Cantam Samba também, do repertório do Elas, que as pessoas já conhecem, né? Porque é um trabalho de 12 anos que também está em todas as plataformas digitais, que a gente tem 2 trabalhos fonográficos. Então, assim, a gente vai, óbvio, tocar também, e eu conto com a participação do Serginho Queiroz, que vai também cantar no dia 24 comigo, e a Melanie Marinho, que é uma cantora trans, que também faz um trabalho muito legal, que super bem conceituada gosta muito de cantar sertanejo, mas eu disse, agora você vai vir pro samba, bebê. Então vamos cantar samba, e ela topou, então tá tudo certo. Bacana. Tá ótimo. Show de bola, Lucilene. Então, vamos lá, né? Convidar o pessoal na agenda. Vamos convidar, isso aí. E qual é? Então, dia 24, todo mundo convidado, às 18 horas, no Quilombo de São Benedito, na Rua Japurá, na Praça 14. Lançamento do meu novo trabalho fonográfico, que é o EP Samba de Mulher. É gratuito, então a gente aguarda vocês todos lá. E
Eu aproveito a oportunidade em dizer que quase de 2 em 2 semanas a gente está lançando um videoclipe desse trabalho do Samba de Mulher. Já tem 3 vídeos lançados no meu canal do YouTube. Quem quiser assistir tá lá. Vai lá, dá o endereço. @Lucilene Castro. Minhas redes sociais todas são Lucilene Castro. Vamos lá conferir. Inclusive tem uma música nesse EP que é uma participação do Endel Pinheiro, que o clipe tá também no meu canal do YouTube. Sensacional. Enfim, e só pra finalizar, pra botar a cereja do bolo, que eu não posso deixar nunca de falar e enaltecer, que esse projeto chamado Samba de Mulher só foi possível porque eu fui agraciada através do edital Paulo Gustavo. Sim. Sensacional, palmas. Porque os editais eles servem para isso, para fomentar a cultura, e sem incentivo, eu não tenho, eu ainda não nasci num berço de ouro para pagar meus projetos, que são caros. Então, a gente necessita dos editais para a gente realmente executar e fomentar nosso trabalho. Maravilha. Paulo Gustavo, boa. Sucesso sempre. Vamos lá prestigiar e conferir e assistir esse show maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para vocês e sextou para todo mundo. Sextou, Lucilene Castro, obrigada. Valeu, boa tarde. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com ela, né, Karime Leão? Sim, Lucilene Castro. Boa noite, obrigada. Show. 18 horas. E agora nós vamos conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. IBGE revela, pela primeira vez, o uso da internet entre a faixa etária de 10 a 13 anos diminuiu no país. Criminoso conhecido como Senhor das Armas é preso em avenida da Zona Norte de Manaus. TFE decreta emergência por causa da estiagem no Amazonas. PT de Lula e PL de Bolsonaro estão no mesmo palanque de candidatos a prefeito em 5 cidades do Amazonas. 18 horas. Vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em queda de 0,25% e fechou aos R$ 5,47. O euro fechou em alta de 0,2% e segue cotado aos R$ 6. O Bitcoin fechou desvalorizado em 3,02%, comercializado a R$ 314.185. Agora 6h59, Carlão. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começou hoje a propaganda eleitoral. Candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador podem falar de suas propostas. A divulgação pode ser feita nas ruas, na internet e no horário eleitoral gratuito. Mas o julgamento continua na mão do eleitor. É ele quem sabe as necessidades das suas comunidades, bairros e cidades. E as eleitoras e os eleitores são, é claro, os verdadeiros protagonistas nesta situação de campanha. Afinal, nenhum candidato está acima do cidadão, do contribuinte e do eleitor. A decisão, computado cada voto, garantindo o direito de todos votarem livremente, será tomada nas urnas. E mesmo após o pleito, cada cidadão, cada eleitor e contribuinte deve ter o seu direito garantido a fazer crítica aos eleitos, que devem ser lembrados diuturnamente que foram levados a seus cargos pelo voto popular. E devem, é claro, prestar contas a este mesmo povo durante todo o seu mandato. 18 horas. Para 7 em ponto, Karime, boa noite. Até segunda, né? Até segunda. Bom fim de semana. Um beijo. Tchau. Você ouviu 18 horas.